Viver no tempo é desesperador. Você não pode viver nem no tempo passado, nem no tempo futuro. Só nos cabe, então, viver no tempo de agora. Ou a nossa fuga nos ocupa em um lugar inexistente chamado futuro, instante agonizante que se vai a todo instante, tentando viver o passado no instante do agora, tanto com saudosismos como com angústias. Damos-lhe o nome de preocupação ou esperança, que ao vivenciar no único instante existente, o presente, e para fugir dessa tormenta nos enganamos. Hoje falaremos da fábula Cigarra e Formiga. E comente quem você acha mais chata, a cigarra ou a formiga. Falaremos no plural, porque dessa vez eu não estou sozinho. Deixe seu like no instante presente. E aí pessoal, esse celular vai cair no chão. Bem, hoje a gente está num novo cenário, porque hoje nós vamos conversar sobre fábulas, né? E aí, para conversar sobre esse assunto, eu vim chamar um especialista nesse tema com vocês, Israel. Oh, e aí, Ra? Então, Ra, hoje eu queria falar com vocês sobre fábula. E aí, cara, o que você entende desse assunto? O que você pode explicar pra turma? Agora eu tô no terceiro ano, tô aprendendo sobre fábula. Não, agora eu não tô aprendendo tanto. E fábulas são histórias, tipo, que animais falam, essas coisas assim. Ah, e os animais falam igual fossem os animais ou eles representam alguma outra coisa? Como assim? Eu não sei. Tô com vergonha. Não, eu quero falar o seguinte. Explica aqui pro pessoal assim. Os animais, eles falam, mas eles também têm alguma... Quem costuma falar é a gente, né? Sim. E esses animais, eles têm alguma outra característica além de falar? Tem alguma outra coisa que eles fazem além de falar? Eles participam da história. Participou da história. Mas o leão, por exemplo, numa fábula, ele participa, ele age como se fosse um leão? E o rato, ele age como se fosse um rato? Ou eles agem como se fossem seres humanos? Não, eles agem como se fossem animais. Ah, interessante. Então, por exemplo, se o leão caça, na história o leão caça também. Sim. Ah, entendi. E o que acontece numa fábula? Qual que é o objetivo da fábula? O objetivo da fábula é se divertir e passear pelo mundo Não, passear pela mente. É uma história para passar na mente, assim. Tipo, se divertir na mente e descobrir outras coisas também. O que você conseguiu aprender, se não, numa fábula? Na fábula eu me diverti aprendendo sobre isso, porque eu fiquei feliz, sabe? Conta uma fábula que você falou assim, nossa, hoje eu tô feliz porque eu aprendi, porque eu ouvi essa fábula. Conta pra mim. Você falou do leão. E tem uma fábula de leão? Do rato e do leão. Que tinha... sabe os ratinhos lá? Quando eles ficam passando, aí tinha um leão na frente. O último leão pegou no rabinho do bichinho. O leão pegou no rabo do rato. Uhum. Aí o ratinho ficou preso. Aí o ratinho falou, por favor, me solta. Aí ele deixou o leão. Aí o leão foi, tipo, sequestrado, caçado por um caçador. Quem caça o caçador. E aí ele pediu ajuda pro ratinho. Na verdade, o ratinho foi andando assim, encontrou o bichinho e ele roeu assim. O ratinho ajudou o leão, mesmo sabendo que o leão pode pegar o rato. Por que ele fez isso? Porque ele é egoísta, pra começar. Também. Não, fala sério. Tá. Então, por que o rato quis ajudar o leão? Porque na última vez o leão ajudou ele. Então, peraí. Então, não é só uma diversão, mas só que essa história também nos ensina alguma coisa, né? Sim. Ajudar, quando a pessoa te ajuda, você também ajuda a pessoa. Então, a fábula, ela tem animais. Os animais, eles têm as suas personalidades, né? O leão é forte e pode pegar o rabo do rato. Sim.
mas ao mesmo, e o rato também tem aquelas personalidades dele, só que aí, né, no meio dessa história divertida, a gente também aprende. Então isso é ótimo, porque hoje eu quero aprender. E eu te chamei porque tem uma fábula que tá assim na minha cabeça, toda hora assim, vindo essa história, eu pensei assim, nossa, eu tenho que entender um pouco dessa história, o que essa história está ensinando, que é a fábula da cigarra e da formiga. Já ouviu falar? Calma. Tá, eu até peguei aqui, olha, a história para a gente ler, mas eu fiz uma pesquisa. Essa história foi feita há muito tempo atrás, dizem que é por um cara chamado Esopo, que ele escreveu várias histórias, como por exemplo da tartaruga e da lebre, né? Foi ele? Foi ele, né? E ele escreveu muita história e tudo mais. E aí foi passando o tempo, aí um cara chamado La Fontaine, que foi o cara assim, mais conhecido assim, de ter escrito essa história, e aí veio pro Brasil, e assim foi. E aí eu quero contar essa história. Por que eu tô falando desses caras todos? Eu não sei porquê. Eu só quero falar que essa história é antiga. Tá? Essa história é antiga. E aí, olha só que interessante essa história. Uma vez... por que eu quero falar que essa história é antiga? Para falar o seguinte, como várias pessoas contaram, quando eu procurei na internet, tem várias formas de ser contada essa história. Tá? Tem várias pessoas que fazem essa história. E eu queria ler essa história e comentar assim de 3 versões que eu entendi. Na verdade, 3 não. Uma eu vi uma outra versão dessa história, tentando resolver um problema que apresenta nessa história. E aí eu pensei numa outra versão, tá? É mais ou menos isso. Vamos lá. Uma vez, ao chegar o inverno, uma cigarra que estava morta de fome se aproximou à porta de um formigueiro pedindo comida. Olha que interessante. Formigueiro com porta, bem que você falou, né? Que tem umas coisas bem do ser humano aqui. E pedindo comida para a formiga. Ao seu pedido, as formigas responderam fazendo a seguinte pergunta: por que durante o verão você não fez uma reserva de alimentos como a gente fez? A cigarra respondeu, logo depois da propaganda aqui. Estive cantando alegremente o tempo todo, desfrutando do verão plenamente. Se soubesse que seria duro o inverno, as formigas lhe disseram: enquanto a gente trabalhou duro durante o verão para ter as provisões e poder passar o inverno tranquilamente, você perdeu o tempo todo cantando. Assim que agora, continue cantando e dançando. Fim. É porque também, no meu livro da escola, estava escrito que eles tocaram num barzinho e a formiga cantava. Não, a cigarra cantava ou a formiga? A cigarra cantava e a formiga cozinhava. E as duas ficavam, eles abriram um restaurante e eles ficaram dançando e cantando lá. Legal essa versão, porque mostra que todos os papéis são importantes. Porque é legal que no meio dessa história a gente fala assim, uma fez uma coisa, a outra fez outra coisa. E aí você pensa assim, mas será que a formiga é a boazinha e a cigarra é uma imprestável? Será que a cigarra não tem nada de bom? Isso foi um problema, porque assim, nessa história, o que a gente aprende nessa história? O que você consegue refletir sobre isso? Que um gostava de fazer alguma coisa e outro gostava de fazer outra coisa. E, falta uma coisa, né? Em algum, pra formiga faltava alguma coisa. A comida. Pra dar para as outras pessoas que ela também ajudou. E faltava alguma coisa para cigarra, faltava comida. É que você falou comida, veio na minha cabeça formiga. Nossa, parecidas as palavras, né? Então, a formiga com comida e a cigarra com
Amiga. Amiga. Olha, cigarro precisava de uma amiga. É verdade, cigarra é meio... E é por isso que a cigarra canta, não é? Por que a cigarra canta? Porque ela gosta de cantar. Porque ela gosta de cantar. E por que a formiga pega comida? Porque ela tem que sobreviver. Porque ela tem que sobreviver. Olha que legal. E esse foi o ponto que mais me pegou, sabia? Dessa história. Porque, vou contar pra você uma coisa. Como essa história foi várias vezes contada, tem uma outra versão que conta que a formiga ficou com pena da cigarra e aí resolveu dar comida pra cigarra, falando assim, espero que agora você tenha aprendido a lição. Aí tem uma outra história que falava assim, peraí, como assim aprendendo a lição? A cigarra está fazendo coisa de errado, né? Porque a cigarra, ela cantava. E tem gente que vive de música, trabalha como músico, e eles falaram assim, vocês estão falando que a gente não faz nada, é isso? Né? Porque quando a gente ouvia essa história, a lição que queria ensinar é a seguinte, olha, a formiga, ela trabalhou e agora ela tem as coisas. A cigarra não quis saber de nada com nada, só queria ficar cantando como se fosse uma coisa de gente folgada. Eu assim, não, tá errado isso aí. E aí eles mudaram a história, falando assim, a cigarra canta e ela dá alegria pra formiga. E a formiga arruma comida, e aí com a comida, tipo assim, uma ajuda a outra. Mas eu gostei dessa história que você contou, que as duas não estão ajudando as outras, mas as duas estão criando alguma coisa para ajudar outros que vão para o restaurante comer comida gostosa e ouvir uma boa música. Se bem que a música da cigarra é chata, não é? Nunca ouvi. Você nunca ouviu a cigarra cantando? Nossa, você é uma pessoa feliz. Que musiquinha chata. Não é chata. O problema é que ela só toca a mesma música. E ela canta mal? Não, super afinadinho. E ela chega numas notas super altas, assim, que é impressionante. Uma potência de voz. E ela faz isso, vou te contar, pra arrumar namorado. É verdade. Aí, se rolar o namoro, assim, se for legal, eles casam. E aí tem um monte de filho. Ou seja, a cigarra, ela canta para que as cigarras continuem existindo. Porque vai ter mais cigarra, vai ter mais filhos cigarras, vai ter mais filhos cigarras, mais filhos cigarras, e aí vão viver para sempre. E a formiga, ela também fica pegando comida para continuar existindo. Porque ela comendo, ela fica forte e não morre de fome. Então as duas estão fazendo a mesma coisa, estão querendo sobreviver. A única coisa que a história mostra é que as duas querem sobreviver, a única coisa. Eles só estão querendo sobreviver. E a pessoa fica assim, não, porque essa tá errada, essa tá certa. Então. Só quero sobreviver, a única coisa. Porque o que importa é minha vida, né? Cara, é igual o Mano Brown. Você não lembra do Mano Brown? Ele é um rapper. E o cara... E ele canta pra sobreviver, cara. Sobreviver no inferno. Isso aí. Então, mas deixa eu falar da cigarra. O que o pessoal... O que você aprende... Você aprendeu o que na história da cigarra e da formiga? Eu aprendi que as duas querem cuidar da vida uma da outra. Tipo... Olha que bonito. Mas quando essa história foi contada, sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo muita fome lá na França. E aí, a ideia deles contarem essa história, sabe qual que era? Era falar, gente, não podemos dar bobeira, temos que trabalhar. Trabalha que nem um doido. Pra quê? Para que depois... eles vivam a vida deles. Tenham comida, exatamente. E naquela época, eles estavam começando a ter um movimento que era chamado da burguesia. Você não precisa saber o que é isso agora, não. O que é isso? Não precisa saber disso agora, não. Só tem que saber o seguinte, o que os burgueses gostavam? Você tem que saber o que eles gostam. Comida? Eu também gosto de comida, sabia? E eles gostavam de ter muita coisa. Gostavam de falar assim, nós trabalhamos, nós fizemos muita coisa e por isso nós temos, olha só, eles que começaram com o rap e a sustentação. Assim, nós somos formiga, temos pra caramba,
A formiga fez isso, cara. Não. Eles quiseram contar isso. E aí eles queriam falar nessa história, falar assim, e vocês não têm nada porque vocês não trabalharam, vocês não fizeram. Sabe o que eu acho interessante? Nessa história que eu li, eles falam, a cigarra fala assim, eu fiquei cantando o tempo todo, eu cantei o tempo todo, e a formiga, sabe o que ela fala? Nós trabalhamos duro, enquanto vocês perderam tempo. A cigarra não perdeu tempo. Ela não estava perdendo tempo, ela estava aproveitando o tempo cantando. Porque a única coisa que ela faz é cantar. Pra arrumar namorado. Então, ela estava cantando, curtindo. E a formiga, ela estava curtindo trabalhar? Não. Parece... Ela ficava bancando bonzão. Então, nessa história, sabe o que está falando? Que trabalhar é uma coisa chata. Eu adoro trabalhar. Eu adoro... Não é verdade. Tem gente que trabalha falando assim, ai, que droga, mas eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de fazer o que eu faço. E aí, sabe qual é o problema? Se a formiga está fazendo uma coisa agora, sem gostar, por que ela faz o que ela faz? Porque ela faz. Porque ela gosta desse Não, trabalho. ela não gosta. Ela fala assim, nossa... Ela não gosta, mas ela gosta. Porque ela tá fazendo isso daí todo dia e ela vai acostumando e vai gostando. Tipo, pra mim é isso. Por que ela trabalhou? Você já falou por que ela trabalhou? Porque ela tem que viver a vida dela. De boa. Pra viver a vida dela. É. Então ela trabalha hoje pra conseguir uma coisa Boa. depois. Depois. Sai. E a cigarra canta porque ela quer uma coisa... Boa. Quando? Quando ela Não. canta. Quando ela canta. Quando ela canta. Então ela faz uma coisa para agora. A formiga faz uma coisa pensando em fazer uma coisa boa depois. E sabe qual é o problema da formiga? É o seguinte. A formiga só trabalha. A formiga nunca faz nada que ela gosta. Ela só vive pensando no depois. Tem até gente que é doente com isso, sabia? Tem uma doença chamada acumulador. Não, o doente chama acumulador. Sabe o que é? Ele fica com tanto medo de amanhã faltar alguma coisa, que ele vai andando na rua, tudo que ele encontra ele vai pegando e vai levando para casa. Tudo que ele vai pegando vai levando para casa. E aí quando você vê a casa da pessoa, não dá nem para andar de tanto entulho que tem. Sério? A pessoa pega tampinha, garrafa PET, clipes, mola, prego, parafuso, pneu, serpente, e vai pegando as coisas e vai levando para dentro de casa. Caramba. E não falando assim, não, vai que um dia eu preciso disso, e não sei o que lá. E a pessoa fica numa angústia, porque ela fica assim, eu estou protegido para alguma coisa que vem depois, mas hoje eu não tenho nada. A pessoa fica num desespero. Porque ela está fazendo uma coisa legal hoje? Sabe o que ela está fazendo hoje? Se preocupando com uma coisa que ela não está vivendo. Ela fica assim, ai meu Deus, e se faltar? Ai meu Deus, não sei o que lá. E a formiga... E a cigarra, ela não se preocupa, ela se ocupa com a vida. Ela faz uma coisa no hoje, no agora, fala assim, o que eu quero viver? Quando que a gente consegue viver? A gente consegue viver agora? Sim. A gente consegue viver agora ontem? Não. A gente consegue viver agora amanhã? Sim. Não. Agora? Não. Não dá. Então a formiga, ela fica fazendo uma coisa agora para viver o amanhã, mas amanhã, quando ela viver o amanhã, não vai ser amanhã, vai ser o agora. Quando chegar o inverno, ela vai falar assim, ai meu Deus, mas eu estou precisando de alguém para ficar cantando aqui comigo, porque eu estou comendo... Comida? Não, mas eu estou comendo sozinho, estou comendo triste. Né? E ela fala assim, então eu preciso de fazer mais uma coisa. E toda hora, nunca consegue viver o agora, nunca consegue curtir. Sempre está naquela angústia de falar, eu preciso de outra coisa, eu preciso de outra coisa, eu preciso de outra coisa. Já viu gente assim? Quem? Não precisa falar não. Eu nem sei se tem alguém, mas... não sei nem se o que você pensou, mas não tem gente que vive assim? Não consegue viver agora? Fala assim, para de fazer essas coisas, isso não leva a nada. E não é tão gostoso fazer coisa que não leva a nada? Fala assim, o que você ficou fazendo? Fiquei jogando bola. Pra que você ficou jogando bola? O que você quer depois jogando bola? Não quero nada depois, quero agora. Quer ficar feliz? Quero ficar feliz agora. Oh! Hey!
E aí ele aqui no ombrinho, aqui, ó. E aí? O que você pensou agora com tudo isso que a gente falou sobre a história da cigarra e da formiga? Eu pensei, tipo, cada um tá vivendo a sua vida e, tipo, cada um se preocupa com as suas coisas. Mas, tipo, não é só isso. Cada um, tipo, também quer ter companhia. Tipo, você falou, vou comer sozinho, vou ficar aqui trabalhando triste, eu preciso de alguém pra me ajudar. Porque senão eu não vou conseguir fazer minhas coisas. Tipo... Não, é legal, porque olha só, eu pensei nessa história, porque quando a gente escuta essa história, você fala assim, você é mais formiga ou você é mais cigarro? E como você se identifica? Né? E eu acho que a gente tem esses dois lados, sabia? Por um lado a gente fala assim, eu tenho que estudar, mas não que o estudo de hoje, tem algumas aulas que são super legais. Mas tem outras aulas que você fala assim, essa aula tem dificuldade, eu não gosto tanto. Mas aí, olha só, a gente faz essa aula pensando assim, não, tem que fazer, porque depois eu não vou me arrepender por ter estudado aqui. Vou fazer um esforço agora e depois... Não, a gente tem isso daí, mas tem outras coisas que a gente faz. A gente não pode esquecer que nós também temos um lado do cigarro e falar assim, não, eu gosto de estar com um amigo para dar risada, para abraçar. Para quê? Tipo, agora na pandemia não é assim, né? Porque eu quero ver meus amigos, eu falo, não dá. Porque eu só praticamente tenho muitos amigos na escola e eu, tipo, eu não conheço praticamente nenhum outro amigo, porque o Miguel, ele foi pro outro lado do mundo. E o Pietro tá lá na casa aqui pertinho, mas também tá aqui perto, tem um coronavírus no meio do caminho. Tem um coronavírus no meio do caminho ali. E, tipo, agora eu não posso encontrar meus amigos. Eu vou te dar uma ideia. Dá um salve aí pro Miguel e pro Pietro aí. Dá um recado aí. Falou! Aí, falou, hein? Não tá falado, então. Se falou, tá falado. Tá falando. É isso aí. Seja cigarra, seja formiga. Se inscreve aí, vai. Se inscreve, exatamente. Dá like. Vivo agora. O agora é curtir, compartilhar e... Valeu! Valeu! Tchau! Abraço!